eu não acho que vai ganhar do jeito que queria, né? A Michele Trombelli trouxe alguns itens de segurança lá do TRE. Eu não sou programador, não sou especialista em eletrônica, né? Mas eu frequentei cursos, eu frequentei palestras e eu busquei informação, estudei um pouquinho sobre a urna eletrônica. Para dizer que aquilo que a ministra Rosa Weber falou nos últimos dias, o ministro Dias Toffoli falou nos últimos dias, presidente do TSE e do STF, respectivamente, a própria procuradora eleitoral, que é a chefe do Ministério Público, né, Raquel Dodge, eles garantem a segurança da urna eletrônica e eu também confio 100% na segurança da urna eletrônica. Vamos lá, além daquilo que a Michele trouxe do TRE, a gente pode acrescentar, a urna eletrônica é uma calculadora daquelas antigas, cheia de botãozinho, e um chip de memória, um cartão de memória, ela não tem ligação com a internet, não tem Bluetooth, não tem Wi-Fi, ela não tem programa para esse acesso. Então não dá, por exemplo, né, que é a primeira acusação, não dá para um hacker invadir a urna eletrônica e mexer nos votos lá. Todas elas são independentes. Então esse é um primeiro item de segurança. Outro item de segurança que ela mencionou é a tal da zerésima, né? Ela falou, eu não sabia o que é isso. Então, o que é a zerésima? É uma espécie de um extrato de banco, aquele papel mole. O meu banco, por exemplo, usa um papel amarelo, né? Aquele papel mole amarelo. Então, imprime um extrato, já foi, isso era às 8 horas da manhã, então já passou. Então, todo mundo que estiver presente lá, os mesários, os fiscais de partidos estão presentes, podem estar presentes, todo mundo vai ver que naquela urna eletrônica não tem voto nenhum, está tudo zerado, por isso que chama zerésima. Às 5 horas da tarde, ao final da votação, aí vai ser impresso o BU, o boletim de urna, ou seja, a própria urna eletrônica faz a sua contabilização, faz a sua contagem de votos lá às 5 horas da tarde. Então, se a gente, vamos imaginar, se a gente conseguisse juntar em 1 minuto os BUs de todas as urnas do Brasil, você conseguiria ter a votação e a resposta em 1 minuto. Só que como isso não vai ser possível, a totalização é feita pelo TRE nas eleições regionais, deputado, senador, governador, e pelo TSE na eleição de presidente da República. Então, ela menciona, né, o presidente do TRE que já esteve aqui no Grupo Band informou que ele vai começar, e todos os TREs também, vai começar a apuração logo a partir das 5 horas da tarde. Então, a gente já vai ter resultados parciais às 5h30, às 6 ou 6h30 nos estados. Então, deputados, senadores, governadores. TSE é só mais tarde por causa do fuso horário. Isso é bom lembrar. O Brasil é tão grande que tem pelo menos 2 fusos horários. Então, o presidente da República só a partir das 19 horas, quando encerra a votação no Acre. Ok. A gente acompanha também, doutor, agora o voto do candidato Paulo Scaff ao governo do estado de São Paulo. Ele registra já o seu voto, né? A imprensa é autorizada a acompanhar o voto, né? A gente vê a presença de muitos cinegrafistas aí ao lado do candidato que registra o seu voto. Está um pouco difícil, né? Porque tem muita gente, né, acompanhando os candidatos. E claro que ele é um dos principais, né? Porque está ali em segundo lugar pelo governo do estado de São Paulo, com, por enquanto, 26% das intenções de voto. Ele está aí, deve demorar um pouco, né? Porque... Vamos contar, mas você vê, Patrícia, que a imprensa está na frente dele, não está vendo em quem que ele está votando, evidentemente, e não tem ninguém ao lado dele também. Me parece que ele estava com algumas crianças, devem ser netos dele, eu imagino, que estão do lado de cá, né? Na frente dele, ninguém está vendo em quem ele está votando lá. Então, vamos ver quantos segundos ele demora para votar. A gente, lembrando, né, a ordem. Vamos recapitular a ordem, doutor? Vamos lá, ordem. Primeiro, deputado federal com 4 dígitos, depois deputado estadual com 5 dígitos, senador 1 com 3 dígitos, senador 2 com 3 dígitos, governador 2 dígitos e presidente 2 dígitos. Olha, ele demorou 28 segundos. Olha lá. Ele começou a votar 8h13, 8h14 já está ali com o V de vitória, né? Ele que muito provavelmente deve seguir para o segundo turno, né? Está numa margem bem próxima ao primeiro candidato, João Dória, do PSDB, e ele, por enquanto, aparece em segundo lugar. Então, logo mais por volta das 5 horas da tarde, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e de outros estados começa a dar um balanço oficial do que foi apurado, das urnas, dos resultados das urnas que chegam, né? De São Paulo, do estado de São Paulo, então são resultados parciais a partir das 17 horas. Para presidente, não. Por que isso? Porque como tem 2 fusos horários, pelo menos, né? Pro lado esquerdo do mapa do Brasil, o Brasil é enorme, esses resultados de votação de presidente não podem
influenciar quem ainda está votando. Então, se a gente começasse a falar 5h30, 6 horas de quem está na frente para presidente ou quem vai para o segundo turno, isso poderia influenciar quem está lá no Acre, quem está lá nos estados à esquerda do mapa. Então, por causa disso, só depois que terminar a votação nesses estados, que é 19 horas, a partir das 19 horas a gente vai ter resultado. E aí uma curiosidade para o assinante, quando os primeiros resultados forem divulgados a partir das 19 horas, a gente já vai ter a totalização de muitos estados anteriores, ou seja, a gente já vai começar com 60%, com 70%, porque isso aconteceu em 2014 e o ministro Dias Toffoli, que era o presidente do TSE, sofreu críticas que ele ficou trancado numa sala e quando ele divulgou às 19 horas o resultado, o candidato que ganhou já estava tanto na frente e já não dava mais para recuperar. Quer dizer, então ele sofreu crítica, até acusações de que poderia ter havido algum tipo de ingerência na urna eletrônica. Não é isso. A lei diz que só pode divulgar presidente depois das 7 horas. Só que aí quando divulgar depois das 7 horas, os estados do Sul e Sudeste já têm muitos votos totalizados. Então a gente já começa com 60%, com 70%. Porque nesses locais, pelo, a votação até está pelo acontecendo. Que eu vi, também tem um maior número de eleitorado. Exatamente. Sul, Sudeste, né? Nordeste também, que tem o mesmo horário de Brasília. Então a gente já vai ter muitos votos apurados. É por isso que quando a primeira parcela que for divulgada pelo TSE já vai ter muito voto. De repente até, aí é uma questão de estatística, matemática, de repente até os analistas vão dizer, olha, dá para pegar, não dá para pegar, já são esses os candidatos que vão para o segundo turno ou não, ou já ganhou no primeiro turno. Quer dizer, todas essas análises matemáticas podem ser feitas já com um grande número, mas não significa que entre 5 e 7 horas o TSE ficou lá acertando os números. De jeito nenhum, Patrícia. Ok, já a gente volta com o doutor Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, esclarecendo outras dúvidas do eleitor nesse dia de votação, tá bom, doutor? Olha só, nas duas últimas eleições,